Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Patrícia, idade 34 anos, agente de viagem. O meu objetivo sempre foi morar nos Estados Unidos. Eu já tinha uma parte da minha família lá. Isso para mim não seria um grande problema. Para juntar dinheiro, eu comecei a criar conteúdo na internet e, por esses conteúdos, indicar a uma agência de viagem parceira, na qual eu ganhava uma porcentagem para as pessoas que queriam viajar para os Estados Unidos, que precisavam do visto, de todo o gerenciamento para conseguir, né, entrar no país. E eu criei um grupo no Facebook, além das coisas que eu fazia no Instagram. E esse grupo, ele foi crescendo e quando as mulheres fechavam o pacote, que queriam mesmo ir viajar e queriam um direcionamento para tirar o visto e todas as outras coisas, eu criava um grupo no WhatsApp com essas mulheres para conversar sobre e organizar melhor essa viagem. Lá a gente também ficava trocando sobre várias coisas do país. Toda pessoa que eu indicava para a agência, eu ganhava uma porcentagem em cima e elas também tinham um cupom de desconto. E aí nesse grupo tinha uns dias que eu tinha adicionado uma menina que namorava um americano e esse namoro por enquanto era só online e ela queria ir até lá visitar ele. Tinha muito medo de falar que era o namorado na hora do visto e não conseguir. Tinha muito medo de não conseguir. E por isso ela contratou os serviços para fazer da melhor forma e conseguir esse visto para encontrar o namorado dela pela primeira vez. Ela comentou no grupo por cima como ele era, e depois que ela foi criando intimidade, ela foi se abrindo, falando que ele era um cara muito religioso, poliglota, entendido de várias coisas. E com o tempo ela teve que abrir mais coisas porque na hora do visto, né, é direcionado o que que ela tem que falar, o que que ela não tem que falar para ser aprovada. E eu sempre estava nessas reuniões, até a ponto de fazer uma reunião com ela e com o namorado. Nisso, ela me apresentou ele, lógico. E aí, nós trocamos redes sociais. Eu não lembro quem que adicionou quem, mas eu lembro que às vezes ele mandava algumas coisas e conversava, e eu respondia naturalmente, como amigos, nada demais, juro pra vocês. E eu lembro que no grupo a gente tava falando de alguma coisa assim, e quando eu fui tirar print de uma página que eu queria mostrar pra todas as meninas, subiu a notificação de mensagem desse namorado dela pra mim. E eu nem pensei que poderia dar alguma coisa e mandei nesse grupo. Quando eu mandei nesse grupo, começou a confusão. Porque ela foi falar com esse namorado e tirar a satisfação de por que ele estava conversando comigo. Parece que ela era muito ciumenta, eu não sabia disso, e também foi um erro meu, e acredito que falta de ética também. Eu não levava isso, assim, profissionalmente a ferro e fogo, porque eu passava para essas meninas da internet que a gente era como uma família. E aí ela não veio me questionar sobre o que estava acontecendo. Ela brigou lá com o namorado, e depois de um tempo ela já entrou no grupo falando: olha, vocês que estão aqui, tomem cuidado, porque a profissional que ajuda vocês a direcionarem nessa agência para conseguir o visto, ela pode pegar o marido de vocês, dar em cima, ficar de conversinha, ainda mais se ele for americano, porque ela se diz tão entendida de tudo isso, mas na verdade eu acho que ela tá desejando o green card com o parceiro de alguém. E começou a falar um monte, e eu não sei como, na verdade eu acho que deve ter pedido pra ele, ela conseguiu prints das nossas conversas que não tinha nada demais, tanto que tipo ela jogou lá no grupo pra me queimar com as outras mulheres, e todo mundo viu que não tinha nada demais. Era uma conversa estritamente fria e até direcionada muitas vezes a ela, ou questões de dúvida que ou eu trocava com ela ou eu trocava com ele. Mas ela expôs tudo lá como se fosse uma paquera da minha parte e que não era só aquilo, e ela mentiu que eu tinha mandado fotos e coisas que eu não tinha, tanto que ela não colocou nada no grupo, porque eu não tinha o que colocar. E todo mundo ficou super abismado, porque ela me bloqueou. E foi isso, silêncio total. Perdi a cliente.
Depois de um tempo, esse homem entrou em contato comigo, querendo puxar papo e conversar. Ele disse que, primeiramente, ele queria pedir desculpa por tudo que tinha acontecido, porque quando ela questionou ele, ele não achou que ela fosse mandar os prints no grupo e nem fazer esse barraco todo, que na verdade ele só ficou sabendo quando ele começou a conversar comigo. E aí ele também me explicou que não estava mais com ela, que eles tinham separado. E uma das questões era um ciúmes doentio que ela tinha mesmo antes de conhecer ele. E ela queria ter um controle em cima dele que não era possível. Ele me falou que ela meio que forçava que ele estudasse e conversasse com ela sobre a religião dela. Então, quando ela disse pra mim que ele era religioso, não era bem assim, que a religião dele era totalmente diferente porque ele não acreditava em Deus, ele acreditava nas forças do universo, na energia da natureza, e no caso ela era evangélica, então ela meio que pressionava ele a acreditar em Deus e fazer todas as questões e blá blá blá, e que ele no começo meio que aceitou, mas depois ficou muito mal porque era muito diferente daquilo que ele pregava. Ele era uma pessoa muito mística, muito ligado a ser sempre good vibes, positividade e meditação e limpar pensamentos e atrair coisas boas e blá blá blá. Pra vocês entenderem que isso era mesmo uma amizade, no começo era até muito profissional. Eu acho que a gente ficou conversando uns 3 meses sobre coisas nada a ver, dele falar da vida dele, mostrar o quintal da casa dele, enfim. E as conversas foram diminuindo e a gente simplesmente parou de falar. Ele tinha uma vibe meio lenhador roqueiro, assim, sabe? Então, ele era barbudo, sempre tava com roupa preta de rock and roll, curtia muito rock and roll, tinha um olhão bem claro. Era aquele cara bem ogro, bem parrudão, sabe? Que você vê sempre com um machado na floresta. Mas na hora de conversar, ele não tinha esse jeito machão. Ele era muito fofo, muito educado e tinha uns colares assim de estrela. Eu cheguei a ver uma tatu dele também. Ele tinha meio que paixão por aquela o pentagrama, né? Que diz que conectava ele bastante com a natureza. Isso tudo eu vi por vídeos e fotos que ele me mandava. E deu uma aliviada em mim quando a gente parou de conversar, porque eu era totalmente traumatizada. Eu era fora do peso, acima, né, do peso. E eu não gostava, tinha medo de repente ele querer fazer uma chamada de vídeo, alguma coisa. Eu não ia querer, porque as minhas fotos eram sempre do pescoço pra cima, de um jeito que parecia que eu não era tão gorda como eu realmente era ao vivo, que meu corpo era gigante. Depois de uns 3 meses, ele começou a me dar oi de novo e puxar assunto, já de um jeito mais aberto, até querendo buscar uma intimidade que eu não sabia da onde que tava vindo. E o meu bloqueio, e essa coisa de, eu não quero e tal, era porque realmente uma hora eu ia ter que mostrar como eu era, e eu sabia que aí ele ia me bloquear, que eu ia ser negada, porque acontecia sempre com todos os homens. E eu não queria passar por isso de novo, ainda mais que eu vi que ele era muito bonitão mesmo, era uma coisa, uma vibe viking, né? E aí eu lembro que ele começou a tocar nesse assunto e eu resolvi parar de responder. Ele continuou mandando mensagem, até tentou fazer uma ligação e eu fui lá e bloqueei ele. No que eu bloqueei ele, ele tentou contato por uma conta de um outro amigo e quis entender por que que isso estava acontecendo, e eu falei que eu não me sentia bem fisicamente para conversar com ele, e eu vi que aquilo ia evoluir, ele ia querer chamada de vídeo, e ele ia ver que eu era uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele estava imaginando, porque ele só via o meu rosto. Quando eu falei isso, ele falou que, cara, imagina, você tá viajando, você tá julgando as coisas antes que as coisas aconteçam, e eu quero muito te ver no vídeo sim. Gente, nesse dia eu fiquei, eu acho que horas tentando que só desse pra ver o meu pescoço, assim, do meu pescoço pra cima, mas era impossível, porque aqui já dava pra entender que eu era gordinha. E eu fiquei tentando um jeito de colocar a câmera pra que ele visse menos, achando que, sei lá, isso não, a gente nunca fosse se encontrar ao vivo, então, sem problemas. Mas não deu muito certo, apesar de ficar, tipo, uma coisa mais ou menos aqui, assim, eu bem próxima da câmera. E ele percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ele conversou comigo,
como se ele não estivesse vendo aquilo, até eu me sentir mais confortável e me liberando aos poucos na câmera a ponto dele me ver e falar, cara, agora tu pode ficar de pé, eu já vi, né, e eu acho que você tá viajando, porque eu gosto muito desse tipo de mulher, você é muito bonita e você é muito sexy, tá tudo bem, você é muito atraente, eu adoro o modelo do seu corpo e tal, e começou a me elogiar, e eu fui ficando desinibida. As conversas foram se prolongando, ele começou a elogiar. Achei estranho que a primeira coisa que ele elogiou foi o meu pescoço. Nunca tinha recebido um elogio assim, até porque tinha umas... Era cheinho, né? Tinha umas dobrinhas e tal. Até ele falar um dia que tinha muita vontade de me apertar e me morder. Só não sabia eu que era no sentido real da palavra. Eu até falava de fazer dieta, academia, e que eu não conseguia, eu me bloqueava. E ele falava que isso não era importante, ele me admirava por eu não querer fazer bariátrica, essas cirurgias e tomar esses remédios que você fica esquelética, porque eu tava vivendo a minha natureza. E que isso sim ele admirava. Eu nunca achei que eu fosse ter um parceiro na vida. E ali eu vi uma oportunidade de sim ter alguém. E como eu ia para os Estados Unidos, eu tinha esse objetivo, meio que as coisas se completaram. E aí eu comecei mais a focar nisso, de passar um tempo lá nos Estados Unidos para ver o que ia acontecer. Mas eu nem tinha conversado com ele ainda que isso ia rolar. Até que um dia ele mesmo chegou e falou: Olha, eu acho que você tem que vir para cá. Eu queria testar, assim, de ficar mais com você. E a partir daí você nem precisava voltar, você já ficava aqui na minha casa e depois a gente casava. Porque eu senti uma atração muito grande por você que eu não sinto pelas meninas que eu conheço aqui. Elas, a maioria são muito conservadoras e muito religiosas, não tem essa abertura para outros tipos de religiosidades. E eu vi que você não é dessas, não fica pressionando. Ele tava num trauma dessa coisa de manipular para que ele acreditasse em Deus, porque ele disse que acreditava em energias, mas não no Deus em si. Fui para os Estados Unidos, organizei tudo. E eu não fui pra ficar na casa dele, eu fui pra ficar na casa de uns amigos. E depois que a gente se conhecesse, eu topava ficar lá e casar e tudo mais. E eu lembro que o nosso primeiro encontro foi na casa dele, mas no quintal da casa dele. O resto tava fechado. E foi um encontro muito diferente que eu nunca pensei em ter, porque era uma coisa assim, vamos meditar, vamos conversar. E um churras. Ele mais que entrava na casa dele pra pegar as coisas, mas meio que eu não tive impulso e nem essa liberdade de entrar junto. Eu fiquei mesmo no quintal e ali ele me falou sobre danças e rituais que ele fazia, colocou uma música e ele dançava assim lindamente, sabe? Era uma coisa que parecia até meio que indígena, de pé no chão e cultuar o ar, o vento, a terra, as plantações. Era bem bonito, assim. Não era uma coisa que me assustou de primeira, não. A gente conversou sobre várias coisas e no exato momento ele falou: Você já meditou, né, na vida? E não, nunca tinha feito isso. Na verdade, eu era muito agitada com tudo. E aí ele fez um momento de meditação que foi tão gostoso, assim. Eu não consegui perceber nenhum sinal estranho nele. Parecia esses caras good vibes. E tá tudo bem. Começou a ficar estranho quando eu conheci a casa dele, que foi no segundo encontro. Porque a casa dele não tinha luz. Era luz, vamos dizer, própria do sol. Só que era como se não tivesse janelas e as que existissem estivessem fechadas, mesmo não tendo um cheiro de casa fechada.
E as luzes, as poucas que tinham, eram uma luz mais baixa, que trazia um ambiente um pouco que escuro. Isso parecia que era do gosto dele, da decoração, do que ele estava ali tentando fazer na casa. Mas eu achei um ambiente que meio que sombrio. Eu entrei, tinha acesso à cozinha. E o que eu percebi que tanto sala, como quartos, como banheiro, as portas do que eu vi de longe podia assimilar, elas eram fechadas. E ele tinha um molho de chave, parece que cada chave era de uma porta, ambiente, e pelo menos o tempo que eu fiquei com ele, aquilo não foi aberto. Eu fiquei até meio assim de pedir para ir no banheiro, porque ele tinha que me dar a chave do banheiro para que eu fosse. Nesse segundo encontro foi um churrasco de novo, só que dessa vez ele me convidou para ver ele preparar as coisas. Ele tinha todo uma coleção assim de facas na parede e o corte que ele fazia ali na carne era um corte muito especial. Ele estudava sobre isso, me mostrava vários vídeos de culinária. E a parte que eu não gostei foi que ele mesmo preparava a carne no sentido de acabar com a vida do animal. O que me deu um sustinho, porque eu tava lá, de repente esse homem me voltava de avental com... Esse homem ia pro quintal, e aí quando eu ia até ele, ele tava lá acabando com a vida do bicho para a gente comer ali na mesma hora. Isso me deu um estranhamento, porque tudo bem, a gente come a carne do animal, mas a gente não vê como é feita essa parte. E ele tinha ele se sentia muito bem fazendo essa parte toda. Eu não, eu senti aquilo um pouco bem nojento, pra falar a verdade. Então ele tinha toda uma coisa do corte da carne, da finura, do tamanho, era toda uma chatice ali. E me dava a entender que ele era o MasterChef. Eu não conseguia levar isso pra algo de terror e bizarro, porque a gente via que era uma coisa ligada com gastronomia mesmo. Não era uma coisa, vou ali quebrar o pescoço da galinha pra me sentir muito macho e, como... Não, não era isso. Tinha toda a parte de estudo de gastronomia. Ele sabia como que afiava, como que era o corte e como que tinha que fazer, não sei o que, pra ficar mais saboroso. Então, pra mim, aquilo ali passou uma imagem de MasterChef mesmo. Até aí a gente não tinha se beijado, não tinha nada, porque além de eu já ter conhecimento, eu ter parentes nos Estados Unidos, não naquela região que eu tava, né, mas também tava com amigas e a gente já entendia que a mulher americana, ela não mostra logo de cara que ela tá afim. Ela segura bastante pro macho ficar ali todo afoito e depois correr atrás. Então, não era propício ter toda uma intimidade nos primeiros encontros. E foi isso que aconteceu. Como lá, assim, tem muito cara louco, as minhas amigas ficaram mais alerta no primeiro encontro. Porque se não acontecesse nada de muito ruim ou bizarro no primeiro encontro, era difícil que acontecesse depois. Porque esses caras que promovem alguma coisa muito fora do normal é na primeira vez pra você não fugir. E com ele eu já tava no quarto, quinto encontro e nada muito surreal tinha acontecido. Então, já estava especificado de que eu podia ir para os finalmentes. Nesse dia eu tava muito preocupada, porque ele sim iria ver o meu corpo todo. Querendo ou não, eu usava umas roupas mais largas que não mostravam as minhas dobrinhas, os meus furinhos, e eram coisas que me incomodavam muito, porque nenhum homem tinha olhado aquilo como uma beleza triunfal. Na verdade, nenhum homem nem se aproximava para querer ficar comigo no Brasil. Eu só ouvia a frase de, seu rosto é muito bonito. Mas tocar em mim, querer alguma coisa comigo? Não, jamais. E ele me dava a entender de que ele queria esse contato nos primeiros dias. E eu meio que sempre me afastando. Eu falei, bom, hoje eu não vou me afastar e vamos ver até onde que vai.
E aí, gente, ele preparou todo um clima, a casa dele tava toda, tipo, com velas, assim, e um rock and roll muito forte tocando. E aí aquele homenzarrão, né, assim, que ele tinha a cara do que, tipo, te pego e te jogo na parede e te chamo de lagartixa, assim. E ele não era um mirradinho, ele era um homenzarrão que dava pra entender que ia me aguentar. Ele ia segurar o tranco, né? Sei que tranco, gente, porque nem experiência direito eu tinha. Pra falar a verdade, eu tava com muito medo do que ia acontecer. E eu tava com muito medo do que ia acontecer. Tava imaginando de que ia ser uma coisa selvagem, porque ele tinha essa vibe selvagem. E eu não errei. Esse homem, ele se aproximou da minha mão. E ele foi assim, mas ele ia com o nariz, ele ia cheirando, tipo, farejando como se fosse um cachorro. Assim, era assim, gente, que ele ia. Mas aquilo, eu não sei, eu gostei. Eu gostei. Quando a gente se beijou, foi uma coisa tipo, sabe, uma coisa muito furaz. E aquela música de rock, e aquelas luzes. E aí eu nunca me entreguei do jeito que eu me entreguei pra esse cara. E a sensação das coisas estavam tão boas que eu meio que não percebia. Sabe quando você tá num furor que depois você vai ver e. Ai meu Deus, olhos roxos? Foi isso que aconteceu. E aconteceu um pouco mais porque ele me dava mordidas. E eu não sabia que ia ficar marca. Então, só no outro dia eu fui perceber que eu tava com marcas de mordidas por muitas partes do corpo. Mas, gente, não foi algo que doeu. Na hora eu gostei, entendeu? E eu não sabia como explicar isso para as minhas amigas depois, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão assim, né? Sei lá, gente, pra mim isso é normal, para minhas amigas também, essa coisa de tipo, o cara de dar soquinho na cintura, né? Essas coisas tudo. Eu achei que por todo o envolvimento, no outro dia a gente ia continuar normal, até porque o que tinha se combinado era de se conhecer melhor pra depois até casar. E ele falava isso muito firme, né? Só que eu não recebi mensagem dele no outro dia. E eu falei, ué, eu não vou mandar. Passaram 4 dias sem ele me mandar mensagem e eu louca, olhando o celular de 5 em 5 minutos, porque eu falei, eu não acredito que... Como que ele vai ser desse cara que vai sumir depois de eu organizar tudo pra vir pra cá? Tudo bem, eu já vinha, mas com o objetivo de morar com ele e de casar com ele. E aí no 5º dia ele me mandou mensagem e eu falei... Eu nem respondi o oi, né? Ele mandou um oi como se nada tivesse acontecido. Eu já respondi, o que tá acontecendo? Porque a gente tinha um super de um contato, nossa conexão era pra outra coisa, e depois que rolou o que tinha que rolar, você não falou mais comigo. Na minha cabeça ele não tinha gostado do meu corpo, ele tinha fingido ali só pra eu ir embora. Eu tinha ficado muito mal esses 4 dias, comi igual uma louca, até engordei mais e me sentia muito mal por isso também, porque era um distúrbio, né? Aí já não era mais saudável. E aí ele falou: "Não, sou eu que te devo desculpas e eu quero te encontrar pra conversar". E aí eu fui e ele falou assim: "Cara, eu fiquei com muita vergonha porque eu me sentia assim, eu tinha tanto desejo por você, eu tava tão louco pra ter você inteira que eu lembro de ter dado umas mordidinhas em você e eu tenho certeza que, tipo, ficou muitas marcas". E aí eu fiquei pensando, cara, o que que ela vai achar de mim? Um cara que faz isso, que cara doido. Eu fiquei com vergonha de como eu fui com tanta sede ao pote e aí eu não conseguia mais mandar mensagem pra você, mas você não saía da minha cabeça. Você é a mulher que eu quero pra mim, então eu me esforcei, me trabalhei pra vir aqui conversar com você de novo. E eu falei, cara, que doido.
que doido você, porque eu gostei disso. Não foi algo assustador pra mim. E aí ele abriu os olhos e falou, poxa, tipo, então assim, a gente realmente se encontrou no mundo, né? E aí eu comecei a ficar muito, muito apaixonada por esse homem. As visitas começaram a aumentar. E eu lembro que eu ia e já encontrava ele, que antes eu me assustava, né? Encontrava ele no quintal lá com o avental dele, o machadinho. Eu já achava aquilo sexy dele, né? Acabando lá com a vida do bichinho pra gente comer, pra fazer o churrasco. Sempre tomava um banho de sol juntos e ele adorava que a minha pele ficasse vermelhinha pro bronzeada. Ele tinha uma coisa com a minha pele que ele, sabe, era... Ele vivia me tocando. Só que quando a gente ia pro Vamos Ver, o negócio era muito louco, que eu ficava cheia de marca que eu andava, né, tampada na rua, porque senão a vergonha era grande. Mas uns 2, 3 dias passava. E tudo bem, gente, intimidade entre o casal, tá tudo certo. Se os dois estão se sentindo bem, ok. Como eu tava super aberta pra experimentar várias coisas com ele, e ele percebeu isso, ele me contou que queria fazer um ensaio meu, tipo, sem nada. E eu não teria como, eu ia ficar muito tímida, não me achava bonita pra isso. E ele fez toda uma pesquisa sobre mulheres na época da Renascença, e de que como essas mulheres que eram mais rechonchudinhas eram muito mais desejadas, e mostrou fotos e pinturas, né, onde o corpo dessa mulher era visto como algo para se atrair e tal. E ele foi me levando para um mundo que eu comecei a me achar maravilhosa mesmo. E topei fazer essas fotos. E, gente, foi uma loucura, porque eu me achava nas fotos. No começo eu fiquei muito assim, fechada, mas depois, sabe, eu tava, sei lá, querendo ver que lado que ia ficar as minhas dobrinhas pra ficar mais atrativo. E assim, sem nada, sem nada. Foi uma loucura esse dia, porque ele contratou uma maquiadora que me deixou linda. E os meus cabelos, assim, no meio de tudo, era meio que ruivo. Então, ai, eu não sei explicar. Eu sei que ficou uma coisa, assim, que parecia arte do século passado. E como ele sabia mexer com luz e me deixar à vontade, esse ensaio foi um divisor de águas pra mim, porque eu comecei a me sentir muito mais poderosa depois de eu ter feito essas fotos. Outra coisa que a gente se conectou muito também é que ele não me privava de comer. E quando eu me relacionei antes, os caras sempre me privavam, né? Falava que eu tinha que ter saúde. Eu ia no médico, mas eles falavam que eu tinha que ir mais e que, nossa, como que o médico deixou ou abriu pra eu comer tudo isso. E que, na verdade, algumas horas eu queria comer muito mais. E eles, por período, por hormônio e tal. E eles me julgavam muito sobre isso. E ele não, ele já era diferente. Era tipo, toma, meu amor. Sabe? Tudo que ele fazia tinha um gosto muito bom. A carne que ele fazia tinha um gosto diferente, que era único. O pão que ele fazia, enfim. Ele me pegou pelo estômago, por tudo, né? Tava assim, hipnotizada com aquele homem. E uma noite que a gente tava lá no Vamos Ver, no Vamos Vai, a coisa ficou muito, muito, muito mais forte. E ele veio pra me dar um beijo e mordeu a minha boca. E no que ele puxou assim, né, meus lábios que ele mordeu, fez um machucadinho e sangrou. Passou. Só que aquele machucadinho tava me incomodando, tava ardendo. E foi uma coisa que não sarou, assim, sabe? Foi meio que aumentando. Eu não entendi o que tava acontecendo ali, se era porque era uma área sensível da boca. E eu fui levando isso com pomada por uns dias. Nesses dias que eu fui levando, a gente combinou de tomar banho de sol e tal, porque ele gostava da minha pele rosadinha, que ele dizia que era o meu bronzeado. E ele até chegou a comprar uns produtos pra eu passar na pele, pra trazer mais um aspecto não de vermelhidão queimado, mas uma coisa mais bronzeada e protegida, né? E aí ele passava horas, porque eu era gordinha, né? Rechonchudinha. Passava horas passando aquele óleo em mim, era tipo um óleo.
fazendo massagem e falava que eu podia descansar lá no sol e não sei o quê. E fotografava e me trazia comida. Era um relacionamento muito de paz, assim. Só que, tanto quanto a minha boca foi inflamando, eu também comecei a sentir que a minha pele tava num aspecto um pouco diferente. E aí, eu resolvi ir no médico porque a minha boca não sarava. Ficava mais para uma inflamação do que tudo. E aí, o médico pediu, né, um examezinho pra ver tanto da boca, se de repente tinha uma bactéria, alguma coisa assim, e da minha pele, o que que tava acontecendo. No intervalo disso, os exames não saíam na hora, né? E eu também fiquei enrolando, porque lá nos Estados Unidos você tem que soltar uma grana, né? Toda vez que você vai no médico, você tem que soltar uma grana gigante. No intervalo disso, eu sentia tão grata, assim, por como ele tinha me mudado, como tudo estava acontecendo, que eu via que ele não tinha jeito para limpar a casa. E eu não sabia como falar para ele que eu podia ajudar ele com isso. E aí um dia eu falei, cara, você não quer que eu dê uma limpada aqui no banheiro, tal, né? E ele andava com um molho de chaves, que só ele podia abrir as portas. E aí já tava rolando uma confiança tão assim, que ele me deixou a chave do banheiro para que eu limpasse o banheiro, a cozinha e a sala. Os quartos ele falou: "Calma, vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos". E aí ele me deixou essas chaves e no que ele me deixou sozinho em casa para limpar e tal. No que eu tô lá limpando, que eu fui pegar a chave para limpar o banheiro, a porta do banheiro não abria. Ele confundiu a chave da porta do banheiro com alguma outra chave. E eu, muito curiosa que era, fui abrir as outras portas para ver de qual porta que era a chave. Nisso, a chave era de um dos quartos, que tinham 3 quartos. E quando eu entrei nesse quarto, imaginam, vocês não têm noção do que tinha nesse quarto. Primeiro, aquele óleo que ele tava passando em mim, tinha embalagens lá que já tinham sido usadas e que eu não sei por que estavam lá pela metade ou sem nada. Me deu uns 5 minutos, porque tinham fotos na parede e notícias na parede. E as notícias não eram muito legais, eram sobre pessoas que comiam carne humana. Meu desespero foi tão grande que eu tive o impulso de tirar foto, porque eu não estava acreditando se eu tinha visto direito ou não, e eu não tinha tempo de ficar ali lendo para ver o que que era, o que que não era. Então eu tirei foto do produto, tirei foto de coisas que eu vi na parede, e eu simplesmente larguei chave, larguei tudo, saí correndo. E aí, como eles sabiam onde eu morava, nossa, eu fui muito rápida. Eu peguei, já avisei os meus parentes, peguei um ônibus, fui pra região deles, porque ele não sabia onde os meus parentes moravam. E no meio do caminho que eu fui ver o que realmente era ou não era essas fotos que eu tinha pego, que eu tinha feito. E aí que eu me apavorei mesmo, porque as fotos eram notícias de americanos que já tinham praticado carne em outras pessoas. E era como se houvesse, como se ele idolatrasse aqueles caras. E essas histórias eram bizarras, do tipo, um americano que tinha entrado na casa da ex-namorada, tinha invadido, e a vizinhança tinha chamado a polícia retirou ele, mas ele voltou depois, e ele passou, né, aquele objeto cortante nela inteira, e pegou o pulmão, pegou o cérebro, pegou o coração, e cozinhou para comer. Depois foi encontrado pratos, utensílios, tudo com partes disso na casa, com líquido vermelho e ossos também. E ela em uma banheira, numa lona.
Tinha fotos também de um casal de namorados que tinha pego um homem, colocado, pendurado ele no teto de ponta cabeça e tinha cortado para comer só as partes íntimas. Tudo isso com setinhas, corações, estratégias, com desenhos e mapas e planos dele. O produto, que era tipo um óleo, era como se fosse um amaciante de carne, alguma coisa assim, que ajudava a, a deixar a carne melhor no sol. Ele tava dando aquilo pra eu passar. E aí que eu fiquei desesperada e fui correndo pro médico. E o médico confirmou que realmente aquilo que eu tava passando para tomar sol não era uma substância de protetor solar, nada disso, que na verdade era sim um produto para como se fosse para amaciar a carne que você usa para fazer para comer. E a minha inflamação na boca deu bactérias. E eram bactérias de alguém que tinha contato na boca ou de alguma forma com com partes de corpo que não se estavam mais vivos. Aquela bactéria, ela não era feita em um ser vivo. E denunciei tudo. Não foi possível achar o cara. Porque, óbvio, quando eu larguei lá as chaves e tal, ele entendeu que eu entrei no quarto, porque eu não tranquei o quarto de novo, eu saí desesperada porque eu não queria encontrar com ele. E ele tacou-lhe pau, saiu sei lá pra onde que ele desapareceu. Só que a coisa não parou por aí. Graças a Deus, ele não tinha o endereço da casa dos meus parentes, mas o endereço da casa dos meus amigos, aonde eu ficava, ele tinha. E por muitos dias, os meus amigos começaram a receber na porta da casa. Eles acordavam assim do nada e saía no quintal e sempre tinha um pedaço de carne podre deixado por alguém. Como era condomínio, eles não queriam liberar as câmeras do condomínio para ver se encontrava quem era. Tinha que entrar com todo pedido pela polícia e não sei o que, uma loucura para uma coisa que estava super real, que se tinha provas de que era bizarro e que se devia achar a identidade desse cara. Mesmo depois de um tempo que teve que se pagar advogado, que teve que se fazer um monte de coisa para liberar a imagem dessas câmeras, não foi conseguido identificar quem era o cara. Praticamente não dava para entender nada e nem ver quem era direito. Meus amigos tiveram que mudar de lá com medo que algo pior pudesse acontecer. E a situação não para por aí, porque depois eu fui descobrir o que ele realmente queria comigo. Porque vamos parar para pensar, foi o que o policial falou, chegamos nesse entendimento de que esse cara, ele podia ter acabado comigo no primeiro dia. E por que que ele não fez isso? Por que que ele me segurou por vários dias a ponto de eu escapar? Porque ele não me prendeu em nenhum momento. Ele podia ter feito isso no primeiro dia. E, na verdade, ficou bem claro que existem grupos de carne pelo mundo que pagam muito por uma pessoa inteira e viva. E que, como eu contei da parte das fotos, ficou bem claro que essas fotos, mostrando sempre muita pele, né, e sem nada, e não tinha uma conotação não, era uma conotação de beleza das partes do meu corpo. Essas fotos com certeza foram mandadas para alguém. E em algum momento ele ia me vender para algum grupo de com certeza. Então eu não era a carne para satisfazer ele, e sim para que ele lucrasse. Isso são especulações dentro de tudo que aconteceu. A gente não tem certeza de nada, mas é o caminho que mais faz sentido
dentro da narrativa dele não ter acabado e ter me comido no primeiro dia. Agora, imagina você achando que pela primeira vez você estava sendo desejada como mulher, mas na verdade o interesse era te vender para que você fosse comida. A casa não tinha nenhum registro no nome dele. Parecia algo que ele tinha invadido ou que era temporário, de acordo com o que a polícia falou. Também tinham alguns animais, sim, enterrados no fundo e peças e roupas de outras mulheres dentro da casa. E quando eu falo sobre isso, muitas pessoas vêm falar: nossa, mas como assim? Isso não vai pra mídia, não sai nos jornais e não sei o quê. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Muitas histórias não chegam nem no noticiário da região, porque são coisas tão absurdas, tão bizarras, que se eles começam a espalhar isso, daqui a pouco ninguém mais quer ir para lugar nenhum. Isso acontece sim no mundo todo, só que divulgar esse tipo de coisa sempre, porque já se tem muitos casos de um patamar maior que são divulgados, que se começar a se divulgar tudo que acontece nas redondezas, ninguém mais sai de casa, em lugar nenhum do mundo. O meu sonho americano foi pro ralo, e no Brasil também eu tenho muito cuidado ao falar com um homem depois disso. Do que eu vi, gente, da parte de ritual e aquela religiosidade que ele falava, né, que ele acreditava na energia e tal, era uma religião, gente, criada na cabeça dele por ele, que tinha traços, sim, de coisas africanas, mas totalmente distorcido, né? O voodoo, para quem não sabe, é uma prática da religião africana, e era um dos pontos que ele usava na tal religião, que era criada da cabeça dele. Não existe em lugar nenhum aquela prática, nem religiosamente, nem cientificamente, nada do que ele fazia, não se tinha embasamento ou estrutura em nenhuma cultura de nenhum lugar do mundo. Era algo criado mesmo da mente dele. A coisa do ar, do good vibes, sabe, do Deus, não tinha nada a ver nem com antigos egípcios, com nada. Era uma mistureba toda que ele criou na cuca. Entre tantos vídeos e tantas histórias que eu tenho lido e acompanhado, eu só queria deixar uma pergunta aqui para vocês. Até onde a loucura do ser humano pode chegar? A mana, ela é toda independente, tem família lá, tem amigo, tem lugar. Mas e se fosse uma conversão do online que tinha ido direto para casa dele para casar e ser dependente desse homem? Será que ela estaria viva para contar a história? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.